Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre expectativas, né, gente? Pessoal, não espere que o Windows seja igual ao Linux ou que Linux seja igual ao Windows. E na real, tá? Se você é uma pessoa que gosta de customizar de fato teu desktop aí todos os dias, como eu particularmente fazia muito, realmente eu acho que o Linux ele acaba sendo a melhor opção, tá? Tirando aí as limitações que você tem de compatibilidade com alguns hardware, eu acho que sim, ele seria a melhor opção com toda certeza, tá? Agora, pessoal, por que que eu falo para que você não deve esperar que o Windows seja igual ao Linux? É justamente pelo fato de que o Windows ele tem um objetivo de atender o usuário final, né? E, bom, a gente sabe que eu acho que 80% do mercado é o usuário final, tá, gente? Então, é aquele usuário que não tem noção, né, de tecnologia, de como funciona o sistema operacional, eles só querem ligar o PC e usar, né? E eu acho que eu cheguei numa fase, pessoal, da vida que de fato, né, eu não estou tão preocupado assim com a customização, é tanto que já tem uns dias, uns bons dias, por incrível que pareça, que eu nem sequer iniciei o My Dock Finder aqui, né? Eu vou iniciar a Steam aqui para mostrar para vocês que realmente ele nem está instalado. Olha só. Ele de fato não está instalado. Por quê? Porque eu nem me dei o trabalho de reinstalar. Né? Talvez eu coloque Wallpaper Engine aí, talvez, mas acredito que eu nem vou fazer isso. Ó, ele está aqui para iniciar, né? Mas é porque ele tá, provavelmente ele deve estar aqui, ó, já instalado aqui, tá vendo? Ó? Steam Apps, tá vendo? Common, ó, My Dock Finder. Então ele já está disponível para eu iniciar ele aqui. Mas já tem uns bons dias que eu não me dei o trabalho de fazer isso. E por quê? Tá, gente? Pelo simples fato, galera, de que eu cheguei numa fase que eu não tô nem aí para a questão da customização. Eu ainda gosto de fazer isso, só que com muito menos frequência. Então, às vezes você realmente, pessoal, você começa a prestar atenção em outras coisas no sistema, como o comportamento geral dele, né? Como que resultado, né, você consegue chegar utilizando o sistema naquilo que você de fato quer fazer, que é executar os aplicativos e executar o seu trabalho. Né? Eu não uso o computador simplesmente por lazer, né? Apesar de que realmente várias horas do meu dia eu utilizo sim para lazer, mas esse não é o foco do meu computador. O foco do meu computador é de fato produzir conteúdo aqui para o YouTube, né? E obviamente um joguinho ou outro ali, né? Que talvez eu acabe jogando no off quando eu tenho um tempinho livre, né? Que eu quero desacelerar minha mente, eu acabo jogando, né? Então, o foco principal do meu PC, de fato, é produção de conteúdo, executar trabalho, estudar, enfim, qualquer outra coisa que não seja simplesmente ligar e gastar energia, né? Então, pessoal, quando eu falo que realmente eu cheguei nessa fase, é algo que eu quero até passar para vocês como um conselho, para quem já está aí numa idade um pouco mais avançada, sei lá, acima dos 25, beirando ali os 35, eu acredito que vocês podem, né? Vocês não devem, porque né, quem sabe o que é melhor para si são vocês, né? Mas se eu pudesse de fato dar um conselho, não se apeguem tanto a essas características superficiais de cada sistema, que é a parte visual, tá? Comece a se preocupar um pouquinho mais com relação ao resultado que ele te entrega, né? Na competência que o sistema tem em te entregar, né, funcionalidade e recursos para que você execute aquilo que de fato é importante para você no computador, tá, gente? Então, por exemplo, atualmente no meu hardware, né, eu sei que o Windows ele está me entregando o melhor desempenho para games. Ele me dá uma ampla variedade de editores de vídeo melhor, tanto versão grátis quanto versão paga, né, não dá nem para comparar. Mas ele também, pessoal, ele tem utilizado melhor os recursos do meu hardware, né? Então, assim, eu já tenho isso aqui, né? Não só na minha imaginação, mas eu comprovei isso em diversos testes aqui no canal, né? E o fato de não estar aparecendo para vocês, pessoal, é que a câmera do meu smartphone atual ela é um pouquinho mais escura, ela tem uma abertura um pouco mais fechada, e eu só tenho uma ring light aqui, então acabou que eu vou ter que comprar mais uma para conseguir gravar para vocês, ou até mesmo talvez eu acabe comprando uma webcam aí. Porque apesar dele ter uma câmera muito boa, eu teria que gravar com tudo aberto aqui e eu não gosto, tá? Infelizmente.
Então ele tem uma abertura de focal menor e aí não entra muita luz, né? Mas enfim, como eu queria só mostrar para não mostrar para vocês nada do sistema, mas só falar para vocês a respeito disso, dessa questão da gente tentar que um sistema faça aquilo que o outro faça, isso é algo ilusório, tá, gente? Isso nunca vai acontecer. Nem vai acontecer com o Mac, nem vai acontecer com iOS e Android, e nem vai acontecer com Windows e Linux e vice-versa, tá, gente? Eu acho que o que a gente precisa de fato é entender como cada um funciona, né, e aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia, ou seja, para lazer, ou seja, para trabalho. Vou dar um exemplo. Quem usa o computador para lazer, sei lá, usa como central multimídia, então precisa usar Amazon Prime, usa Netflix, enfim, serviço de streaming. Bom, eu acho que nesse ponto o Windows vai ser melhor. Porque ele tem um aplicativo Netflix, ele tem um aplicativo da Amazon Prime, ele tem outros aplicativos de streaming disponível para você executar direto no sistema. Então ele vai sim ser uma melhor opção. Compatibilidade com periféricos, ele também vai te oferecer uma experiência mais completa, tanto para compartilhamento de tela, quanto para compartilhamento de áudio, né, e mídia, né? E você não necessariamente precisa compartilhar a tela para compartilhar uma mídia. Você pode compartilhar uma mídia sem a necessidade de compartilhar a sua tela. Então o Windows ele vai te oferecer um lazer nesse contexto de mídia melhor, né? Para quem vai trabalhar com escritório, por exemplo, né? Aí a gente já começa a entrar na parte de trabalho. Aí eu acredito que o Linux ele atenda muito bem, assim como o Windows também atende. Mas, como se trata de multitarefas, eu acho que o Linux ele acaba tendo uma folguinha melhor no uso dos recursos, tá? Já que o Windows demanda um hardware um pouquinho mais atual, né, para ele conseguir rodar com uma folga legal, tá? E isso vale para o Windows 10, tá, gente? Na empresa onde eu estou trabalhando, as máquinas todas utilizam o Windows 10. Tem máquina que tem uma configuração relativamente boa, né, para usar no dia a dia assim, né? E mesmo assim ainda não estão dando conta, tá? Então assim, o Windows ele não é mais aquele sistema que você conseguia rodar numa batata, tá? E Linux também não, tá, gente? Tem muita distribuição aí, principalmente essas distribuições mais atualizadas. Não adianta você tentar rodar com 2 GB de RAM, que não vai ficar bom. Dual Core não vai ficar bom. HD convencional não vai ficar bom. Não adianta, tá? Isso é ilusão, né? Mas o fato é que sim, existem algumas opções de distribuições que são extremamente leves, né? E você consegue sim ter uma experiência bacana, mesmo com hardware um pouco mais antigo e limitado, tá? Então vamos lá. De escritório, os dois atendem bem, mas acredito que se tu quer usar um hardware mais antigo, talvez o Windows não, perdão. Talvez o Linux acaba tendo um desempenho melhor, mas em termos de compatibilidade pode ser que hoje em dia, tá? Pelas minhas experiências, eu acredito que o Windows acabe atendendo melhor, principalmente se for o Windows 10, tá? Ele vai atender melhor a questão de compatibilidade. Eu acredito que hardware ali até 2012, 2013, o Windows ele vai sim oferecer uma compatibilidade melhor. O kernel do Linux está atualizando bastante a cada ano, ele tem melhorado muito o suporte a hardware novo, né? A hardware mais recente, né? GPUs, processadores, chipsets, e ele melhorou muito nisso, mas em compensação os antigos estão ficando numa situação um pouquinho precária, né, em relação ao kernel, tá, gente? Isso é uma coisa que não dá pra gente bater muito porque é software livre, é open source, tem várias pessoas contribuindo para o código, né? Então muitas coisas podem ser mudadas daqui a, sei lá, 5, 10 anos. Mas o fato é que é uma situação que eu percebi muito recentemente, principalmente comigo aqui, tá? Então não dá para generalizar, pode ser algo isolado, mas é um fato que eu tenho sofrido com compatibilidade no Linux. E por incrível que pareça, o Windows ele tá me atendendo melhor nisso, tá? Falando agora para quem vai produzir conteúdo, sim, dá para produzir conteúdo com Linux? Dá. Mas também depende do que você vai produzir, como vai produzir e qual que é o seu objetivo com isso. Se você quer simplesmente, você criou uma introduçãozinha lá no Canva, né? Já tem os seus textinhos pronto ali para colocar no seu vídeo, você vai só editar isso daí, né, e jogar no YouTube, beleza, mano. Kdenlive é um ótimo software, vai te atender muito bem, tá? DaVinci Resolve já é mais para quem quer algo mais profissional, e é aí que entra o X da questão, para quem produz conteúdo. Nesse ponto eu acho que o Windows ele vai sim, tipo assim, não só o Linux, tá, mas até mesmo pro próprio
macOS. macOS não, porque também tem a versão grátis do DaVinci Resolve para macOS. Eu acredito, tá? Não tenho certeza. Nesse ponto aqui, eu acho que tanto o Mac como o Windows ele vai acabar meio que dando de lavada no Linux, porque o DaVinci Resolve no Linux, devido à questão de licença de codec e tudo mais, ele é muito, muito limitado. E não é todo mundo que consegue fazer funcionar o MPEG, e quando consegue, provavelmente não funciona bem. Eu vi um vídeo recente de um cara aí que falou que usou MPEG no Linux, ele usa a versão grátis, cara. Eu, sinceramente, eu duvido muito que isso seja possível, já que a versão grátis só dá suporte a .move. Não dá suporte a MPEG, eu desacredito, mas eu não estou falando que ele está mentindo, mas eu desacredito. Tá? Infelizmente eu não estou lá para saber se de fato isso acontece. O fato é que eu sempre falo, a galera sempre fala que dá, que faz, mas não mostra. Essa é a questão, tá, galera? Então, quando eu falo as coisas aqui no canal, eu costumo mostrar para vocês. Então, de que adianta você fazer um vídeo falar que dá sim para streamar, mas você não mostra? Tá? Mostra, caramba, faz uma live, mostra ao vivo, entendeu? Não fica só falando ali, mostrando aonde baixar as ferramentas, mas não mostra de fato o funcionamento, entendeu? Ah, vai ser maçante. Problema, cara, entendeu? E eu nem tô falando aqui de canais como o de Linux Labs e nem de Linux não, tá? Eu tô falando aqui de canais realmente que são canais, né, aqui nichados de fato, né, nessa questão de desenvolvimento com Linux, né, produtividade com Linux, entendeu? Porque eu não considero mais o DIL como um canal de Linux em si, eu considero o DIL como um canal de tecnologia e o DIL Linux Labs também, tá? Mesmo que o foco seja open source, eu acredito que eles não sejam um canal nichado só disso. Eles falam de várias coisas lá, então não dá para bater neles nesse ponto, entendeu? Agora, para quem produz, né, conteúdo com Linux de fato e tem focado nisso, eu acho que não adianta só ficar nas palavras, tá, gente? Tem que mostrar, né, os fatos, tá? Eu acho que é isso que é importante. Até porque eu já mostrei ao vivo, inclusive aqui no canal, que a versão grátis do DaVinci Resolve, ou DaVinci Resolve, chame como quiser, ele não aceita todos os formatos. E ponto final, cara. Ele não reconhece qualquer formato de áudio. Tem um formato de áudio específico para ele, tá? Simples assim. Então é isso que a gente tem que entender. Mais um ponto aqui em que o Windows ele acaba se destacando, tá? Eu não entro nesse ponto, mas eu acho que é um ponto muito polêmico desde sempre, né, que é a questão dos jogos, tá? Vamos lá, eu vou fazer uma comparação aqui superficial, que não deve ser levada em consideração, é só para a gente comentar sobre o assunto, mas digamos que existisse hoje, sei lá, 1 milhão de jogos para PCs, né? E aí tu tem Mac, Linux e Windows. Então vamos lá, vamos tentar dividir isso aqui de uma maneira, né, que seja ali justa, né, que condiz com o que o mercado apresenta hoje. Então desses 1 milhão aí eu acredito que, sei lá, uns 700 mil, né, seja de jogos compatíveis com o Windows, totalmente compatíveis, né, e, perdão, vou melhorar isso daqui, né. Eu acho que desses 1 milhão, pelo menos ali, que funcionariam bem no Windows, sei lá, uns 900 mil. E que rodaria no Linux hoje, sem camada de compatibilidade. Eu vou colocar aqui, vou chutar alto, uns 200 mil. E com Proton, isso aumentaria para uns, sei lá, uns 600 mil jogos aí. Eu vou chutar alto porque a gente sabe que esse número é impossível no cenário de hoje, tá? E aí tu pega o Mac ali, coitado. O Mac, enfim, já sabe, né? Só programa exclusivo, jogos exclusivos, que tem bastante investimento. Então vamos colocar aqui para o Mac uns 300 mil aí. Seria compatível com o macOS, tá? E ainda, né, sem colocar aqui aqueles que rodariam bem e aqueles que rodariam mal em ambos os sistemas. Então eu acredito que esse seja o cenário de hoje. Então mais um ponto que o Windows acaba sendo um destaque aí, tá, pessoal? E não tô fazendo esse vídeo para puxar sardinha não, é porque de fato, às vezes a gente vê aleatoriamente o YouTube joga alguns vídeos pra gente que acaba levantando um alerta, tá, galera? Então, por isso que tem muita gente que tem hater do canal, né? Por conta disso. Porque vocês não vão me ver passar uma informação que não tá condizente com o mercado, tá, pessoal? É isso que eu acho. Então, a galera tem que saber separar essa questão, né? Qual que é o objetivo do usuário? É isso que importa no final das contas, né, gente? O que você vai executar, o que você vai rodar? Porque o sistema nada mais é do que, como eu já falei aqui várias vezes, né? Uma mesa, né?
Aí essa mesa, dependendo do tamanho dela, você consegue colocar pouca, né, ou muita coisa ali, né, para você manusear em cima dela, né? Mais ferramentas, enfim. Então é isso que cada um tem que analisar, tá? Então não acho justo, né, a galera ficar esperando que um ou outro faça aquilo que o outro deveria fazer. O fato é que se você precisa de algo no Linux que ele não executa, que o Windows executa, eu acho que você tem que usar o Windows sim. E ponto, né? Não ficar sofrendo aí, fazendo gambiarra só porque você ama o sistema. Entendeu? Tem muita gente que usa Linux por causa do sentimento. E tem muita gente que usa o Windows por causa do sentimento também que tem com o sistema. Eu acho isso até meio doentio, tá, galera? Hoje em dia eu vejo os dois como ferramentas, tá? E é aquilo, o que vai rodar no meu PC é aquilo que me entrega uma experiência de uso melhor. E ponto, tá, gente? Porque no final das contas tu só liga o sistema para usar o que ele oferece, né, de ferramenta. Tu não usa o Windows, tu usa os aplicativos que tá no sistema. Tá? Isso é uma coisa que o Armando já comentou aqui no canal, em várias lives aí, em vários vídeos, e a galera ainda não entendeu isso. O sistema ele é feito para executar os aplicativos que não são partes do sistema. E ponto, entendeu? Então é isso, aquele que entregar um gerenciamento melhor de recursos da máquina, é esse que você tem que usar. E aí vai entrar compatibilidade, desempenho, otimização, customização, compatibilidade com drives e aplicativos, né? Então é isso que você tem que analisar, tá, na hora de fazer aí o seu setup, na hora de montar o seu setup, tá, galera? Então eu acredito que nessas últimas atualizações do Windows, inclusive a remoção do Copilot, né, uma coisa que a Microsoft fez recentemente e que pra mim, cara, sinceramente foi ponto positivo, porque agora ela tirou, né, o web, que nessa instalação que eu fiz eu não instalei, eu não desinstalei, eu não me lembro de ter desinstalado ele, eu desinstalei apenas o Edge, mas ele também não está trazendo mais a versão antiga, então o sistema não está poluído com uma ferramenta que não tem atualização ou que não é utilizada. Então isso para mim é um ponto forte do sistema que tem melhorado muito, né, em relação ao Windows aí, tá? Ponto negativo do Windows, infelizmente ou felizmente, né, não sei, para o mercado é felizmente, para o usuário nem tanto, que é a questão do TPM e de tecnologias que o sistema exige para que tu consiga executar o sistema, né? Então, por exemplo, a 24H2 eu acredito que ela não é mais compatível com o meu processador, então eu vou ficar preso na 23H2 até que a Microsoft resolva mudar de ideia, tá? Para mim não faz diferença porque esse kit já está praticamente vendido, né? Então, né, quando eu passar para a pessoa, eu já vou deixar isso bem claro. Olha só, ele vai até o Windows 11, mas ele não vai receber a 24H2. Eu acredito que seja por conta do processador, porque a placa-mãe é totalmente compatível. Aí depende, aí vai do cara trocar de processador, né? Ou sei lá, de repente ele fica com esse kit um tempo, depois faça o upgrade, não sei, vai depender dele. Mas o fato é que eu vou deixar isso bem claro. E aí esse é um ponto negativo, né? Que é a necessidade de atualização de hardware caso tu quiser usar o Windows 11. Tudo bem, tem gente que tá com hardware de 2005 e quer usar o Windows 11. Pô, aí é sacanagem, né, galera? Também tem que ter bom senso, né? Se você não tem condição de comprar uma máquina, mete um Linux aí e vai viver a vida, entendeu? Vai curtir, vai ser feliz. Agora, se tu não tem condição de comprar um hardware novo e mesmo assim tu quer usar o Windows e aí tu tá falando mal do sistema porque não roda bem no teu hardware, sendo que tu nem tem um hardware que é totalmente compatível com o sistema, aí, pô, tá, isso tá de sacanagem também, né? Mas é isso, tá, galera? Eu nem vou comentar sobre o Mac, porque o Mac ele não é um sistema, ele é um dispositivo com sistema operacional, né? Que a Apple vende ali o seu próprio hardware, suas próprias máquinas montadas com seu sistema e ela não permite que o Mac seja instalado em computadores que não seja certificado pela Apple, né? Que não sejam criados, fabricados por ela. Então, quem faz Hackintosh, por exemplo, teoricamente está, né, violando os termos de uso da Apple e isso poderia sim dar um processo se ela quisesse. Ela não quer porque para ela é irrelevante, já que ninguém vai pedir suporte para um Hackintosh, né? Porque também o cara tem que ser muito, né? Tem que ser muito leigo, né? Para não falar outra palavra aqui, de ligar na Apple e pedir o suporte para um Hackintosh. Aí tá pedindo para ser processado, né? Então, para ela é irrelevante isso daí. Eu acredito que ela nem se importa, não tá nem aí para isso. Eu não pretendo fazer porque eu não acho bacana violar termo de licença de um produto que não me pertence, né, gente? Então é isso, muita gente já pediu, continua pedindo e vai morrer pedindo, porque eu não, nesse momento, pelo menos na minha cabeça, não entra a ideia de que eu preciso fazer um Hackintosh, tá? Basicamente isso. Sobre Linux, galera, eu acho que o sistema está evoluindo, né? Como eu falei, vocês precisam prestar atenção nesses pontos aí.
em relação aos 3 sistemas operacionais, que são os mais populares, né? E aí cada um decide aquilo que é melhor para si, tá? Mas basicamente, nesse momento, para mim, eu acho que ele é um sistema que me deve muito ainda em relação a recursos e compatibilidade, e eu vou continuar testando, vou continuar fazendo os vídeos. Eu acho que para outras pessoas, outro tipo de usuário, é uma excelente opção. Desbanca completamente qualquer sistema, né, em relação a alguns tipos de cenário aí, né, deixa o Windows para trás aí tranquilamente, né, principalmente na área de servidor. Para quem vai trabalhar nessa área aí, eu acho que se já tem um servidor, já oferece esse tipo de serviço e manutenção, né, já aproveita e já usa o sistema, né, que adianta? Também o cara usa o Windows, né, mas aí ele precisa constantemente estar lidando com o Linux no dia a dia, às vezes até formatando uma máquina, às vezes só tem um PC para trabalhar e fica pulando de um sistema para o outro, né, em dual boot, sei lá. Cara, se você trabalha com isso, não usa o PC para jogar, por exemplo, né, e aí você não produz conteúdo, você trabalha com o servidor, eu não vejo a necessidade de ter um dual boot, né, migra logo de uma vez para o sistema do Pinguim e vai ser feliz, entendeu? Ele não vai te deixar na mão. Eu acho que nenhum cenário em relação a esse tipo de trabalho, né? Como eu falei, talvez para alguns tipos de usuário, como eu, por exemplo, ele deixe na mão aí em relação à produção de conteúdo, né? É, recursos de editores de vídeo, né? Que, por exemplo, o DaVinci Resolve, a versão grátis no Windows é 1000 vezes mais completa. Então, se eu fosse editar com ele, a versão grátis dele iria me atender ali 100%, tá, gente? Eu até poderia reinstalar ele aqui. Eu me enfezei com ele porque eu estava tentando fazer uma configuração e ele não deixava. Então, eu removi, né? E a versão grátis do CapCut já é mais completa do que a versão grátis do DaVinci Resolve. Então, nesse momento não tem nem necessidade de eu instalar ele aqui, tá? Além de que ele é muito mais pesado, tá? Para entregar basicamente os mesmos recursos, tá, gente? Então é isso. Galera, não vamos estender muito mais nesse vídeo, né? Antes de eu encerrar, outra coisa que é um diferencial do sisteminha da Microsoft, que não é um mérito do Windows, mas sim das fabricantes, né? É que, obviamente, né, pessoal, que as marcas vão dar total atenção para o sistema, né? Duas coisas que o Windows melhorou muito: consumo de memória. Eu tô com a Steam aberta, né? Vou até fechar aqui, ó. E o consumo de memória dele melhorou muito nessa atualização, né? Olha só, só de fechar a Steam já caiu aqui para 3.9. O uso de CPU é extremamente baixo, tá? O uso de GPU nem se fala, é extremamente baixinho. Ela nem tá girando cooler, tá, gente? E a utilização de meio de VRAM também tá bem tranquilinho aqui, tá? Taxa de quadros, não tá mostrando porque tá na área de trabalho, né? Tem a opção de mostrar o overlay, mas eu não vou colocar aqui. E é isso, pessoal. Os recursos de hardware, né, de GPU. Então vou usar um exemplo aqui que é o drive de vídeo, tanto da Nvidia, que é o GeForce Experience, e o Radeon Pro, né, ou Adrenaline, né, que é essa versão aqui que eu estou utilizando. Eles têm vários recursos para gravação, para fazer streaming, para monitoramento, para ajuste de placa, overclock automático, otimização de games, otimização de frequência de frame rate, otimização de cor, otimização de vídeo, áudio, enfim, uma cacetada de recursos aí que no Linux tu nunca vai ter, né? Eu acredito que, sei lá, talvez até 2050 a AMD e a Nvidia criem um software assim para Linux, mas eu acho que vai ser inviável financeiramente para eles, né? Então isso não vai acontecer, tá, gente? Pelo menos é o que eu acho, né? Tô chutando aqui, né? À toa, mas eu acredito que isso não vai acontecer tão cedo, né? Então nem preciso entrar em detalhes, né? Só de abrir essa telinha aqui eu acredito que vocês já podem tirar uma conclusão aí do que eu tô falando. Ah, mas tem o Core Control. Beleza, mano, você tem. Mas o Windows também tem programas de terceiro para fazer isso que são melhores do que o Core Control, né? A própria Gigabyte tem um software, né, para fazer overclock nessa GPU aqui que já é melhor do que o da AMD. Já é mais, não melhor, mas já é mais simples do que o da AMD e já é melhor do que o Core Control lá no Linux. Então eu não tô aqui falando com achismo não, galera. É você pegar, colocar lado a lado, você vai ver a diferença. Pegue você aí que tem dois PC, né, a AMD, a Nvidia, ou que tem um notebook, que um tem Windows e o outro tem Linux, e coloca lado a lado aí e você mesmo compara. Depois você vem e comenta aqui no vídeo. Porque muita gente vai assistir o vídeo, vai vir nos comentários para falar somente do que ele viu aqui, mas sem fatos, né, sem comprovar nada por si só. Vai simplesmente ver o vídeo e julgar, né, aquilo que ele acha que é, né, baseado em nada. Essa aqui é a realidade. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho aí
das notificações, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.